Olá, sejam bem-vindos de volta. Hoje vamos dar continuidade ao nosso MBA e hoje nós vamos estudar sobre a constituição da alienação fiduciária de bem imóvel, como que essa alienação fiduciária imobiliária ela é constituída. Essa propriedade fiduciária da coisa imóvel, ela só é constituída através do registro do contrato no registro de imóveis, ou seja, o registro ele é um elemento constitutivo dessa propriedade fiduciária. Como ocorre na prática? Como há transferência da propriedade resolúvel, a propriedade fiduciária é transferida ali ao credor, aplica-se ao caso a mesma regra dos direitos reais. Só é dono quem registra, só é dono quem possui o imóvel registrado em seu nome ali no cartório competente. Então, o registro ele é um elemento constitutivo dessa propriedade fiduciária e não é apenas um mero elemento de eficácia erga omnes, porque nós sabemos muito bem que a maioria dos contratos eles têm validade independentemente do registro, mas para ter eficácia erga omnes, ou seja, eficácia em relação a todas as pessoas, é preciso averbá-los ou registrá-los na matrícula de imóveis para que seja dado amplo conhecimento para terceiros. Mas nesse caso da alienação fiduciária, além de ser um elemento de eficácia contra terceiros, ela vai ser a própria caracterizadora da propriedade fiduciária. Só existe propriedade fiduciária depois que houver o registro do contrato. E esse registro ele vai transformar o bem transmitido num patrimônio de afetação. Ou seja, é um patrimônio que tem uma destinação efetiva. Esse patrimônio será retirado ali do devedor, será transferido para o credor e o credor terá a propriedade resolúvel, a propriedade fiduciária desse imóvel. Só que esse imóvel não vai compor o patrimônio dele, ele vai ser separado do patrimônio, vai ser um patrimônio de afetação. Ele é um patrimônio com uma destinação específica que tem a finalidade de assegurar a consecução dessa destinação, que é a garantia de um financiamento ou de alguma operação de crédito ou qualquer outro tipo de contrato que permita alienação fiduciária imobiliária. Então esse imóvel ele vai ingressar no patrimônio do fiduciário do credor, mas só que vai permanecer segregado e não vai se comunicar e nem vai se confundir com os demais bens e direitos integrantes. Isso é importante porque vamos imaginar um credor pessoa física que empresta um dinheiro para uma pessoa adquirir um imóvel, obtém ali a propriedade fiduciária daquele imóvel, só que por ser pessoa física, se não houvesse essa afetação do patrimônio, houvesse essa separação do patrimônio, esse bem poderia ser objeto de uma partilha numa dissolução de união estável, num divórcio. Poderia também ser objeto de penhora por dívidas pessoais dessa pessoa física, ou se for uma pessoa jurídica, o credor também ser utilizada para garantir ali execuções, entre outras coisas. Então, por isso, esse patrimônio, ele entra esse bem, ele entra no patrimônio do credor, só que ele fica segregado. Ele é um patrimônio de afetação, ou seja, ele não será afetado por eventuais processos, eventuais outros direitos que recaiam sobre o credor. Isso para garantir que o devedor, após o pagamento, ele possua novamente a propriedade plena daquele imóvel. Além disso, a constituição da alienação fiduciária e a transmissão da propriedade fiduciária só vai ser realizada mediante o registro. Desse registro pode ser ou do instrumento que deu origem no cartório ou através de escritura pública. Daí, quando nós falamos em instrumento que lhe deu origem, é importante a gente mencionar que na lei existe a possibilidade de celebração dessa alienação fiduciária através de instrumento particular que terá a força de escritura pública, ou seja, não será necessário, nesse caso, escritura pública para constituir essa alienação fiduciária e para transferir essa propriedade fiduciária para o credor. Isso pode ser feito com um instrumento particular, ele possuindo todos os requisitos, ele terá validade de força, ele terá força de escritura pública e ele poderá ser levado a registro
Além disso, como eu falei no começo, para que essa alienação fiduciária ela tenha eficácia contra terceiros, ela tem que ser registrada no cartório de registro de imóveis. Aqui nós temos que pensar com a mesma coisa, com o mesmo que acontece numa compra e venda de bem imóvel. Imagina só que você faz um contrato de compra e venda ou você faz uma escritura de compra e venda do imóvel. Enquanto não houver o registro dessa escritura no cartório de registro de imóveis, você não terá eficácia contra terceiros. Por isso que é interessante, quando você adquire um imóvel, você imediatamente faz o registro para evitar a venda do imóvel a mais de uma pessoa, que acontece muitas vezes, entre outros problemas que podem decorrer da não efetivação do registro dessa escritura pública. Mesma coisa acontece na alienação fiduciária. Enquanto não houver o registro, esse contrato vai valer só entre as partes, ou seja, vai ser um contrato de natureza obrigacional, e o credor ele não poderá alegar ali a proteção da alienação fiduciária, alegar que ele possui a propriedade fiduciária daquele imóvel porque não houve o registro, e não havendo registro, o imóvel permanece no patrimônio do devedor. E essa ausência de registro ele vai despir o contrato de eficácia real e vai ter só esse efeito entre partes. Então, quem vai ficar com risco do negócio vai ser o credor, porque o credor ele não terá a proteção legal que lhe seria dado se ele houvesse registrado esse contrato. Além disso, quando é efetivado o registro, há o desdobramento da posse. O devedor fiduciante ele passa a ser mero possuidor direto e já o credor fiduciário ele vai ser possuidor indireto. Ou seja, o credor fiduciário vai adquirir a posse do bem. Essa aquisição da posse do bem, ela é transferida ali de forma ficta, ou seja, através de uma ficção para o credor, para que o credor ele possa utilizar as ações possessórias, caso haja um problema ali de invasão de terceiros, ou caso o devedor se torne inadimplente e torne um possuidor indevido, tenha a posse indevida do imóvel. Daí então, nesse caso, é garantida a posse ao credor, a posse indireta ao credor, para que ele possa fazer uso das ações possessórias. Além disso, com o registro, o credor fiduciário ele se torna o proprietário da coisa, mas de maneira resolúvel. Além disso, o desdobramento da posse também permite que o devedor, que é o possuidor indireto, também faça uso ali das ações possessórias. Ele pode fazer uso da ação possessória até, inclusive, contra o possuidor indireto, contra o credor, caso o credor ele atue de forma a turbar ou esbulhar a posse de forma indevida ali do devedor. Então, o desdobramento da posse é para fim de permitir essa utilização desses atos de proteção da posse contra terceiros, ou contra um e outro, permitindo uma maior efetividade ao direito, o que não seria garantido se houvesse a mera detenção. Nesse caso, nós temos que lembrar do contrato de locação, é a mesma coisa que acontece no contrato de locação. No contrato de locação, o locador ele permanece ali na posse indireta da coisa, o locatário adquire a posse indireta. Então, ambos possuem a posse e ambos podem exercer os atos de proteção possessória. Pessoal, muito obrigado pela atenção hoje, espero vocês nas próximas aulas. Até mais, muito obrigado.